Olá pessoal, vamos aqui fazer o preenchimento, da tabela com o fundo anterior, que nós tínhamos falado da semana passada, e fazer a comparação dos dois fundos, do VILG11 com o XPLG11, para a gente ver como que nós poderíamos estar utilizando a tabela para isso, porque essa avaliação que nós fazemos aqui é uma avaliação meio que somente do fundo, para a gente ter uma ideia assim mais ou menos por cima se o fundo compensa ser analisado ou não. Daí a gente vai fazer essa análise aí agora para ver se realmente bate e se um é melhor do que o outro, quem que poderia estar se expondo em um fundo ou no outro fundo imobiliário, Então vamos lá. A primeira coisa, que nós fazemos sempre é entrar aqui nesses links de baixo aqui. Você tem que abrir as linhas porque normalmente elas vêm fechadas. O software coloca essas linhas aí fechadas, Daí você vai clicando aí e abrindo elas, tá vendo? Eles vão aparecendo outras análises aí, ela vai expandindo essas análises anteriores. Isso aqui é para você ter uma ideia. Se você já fez uma vez, praticamente você já vai ter ideia do que você analisa. Então a gente sabe que a gente vai começar por aqui. A gente vai começar sempre pelo relatório gerencial para a gente ter uma ideia mais abrangente do fundo. É interessante depois você estar observando aí outros documentos do fundo, como o regimento dele, quais vão ser os regulamentos gerais, ele vai ter uma informação melhor aí sobre o fundo, depois que você vê que ele é realmente bom e talvez está compensando para você. Então vamos clicar aqui no link da CVM, para abrir o site da CVM que nós vamos buscar os fundos, e também vamos clicar aqui no FIs, porque daí o fundo que a gente vai estar procurando vai ser o XPLG11. XPLG11, a gente precisa pegar aqui o CNPJ dele para a gente colocar lá. Clica aqui nele, clica aqui na página de pegar os dados. Daí a gente vai analisar primeiramente o relatório gerencial, o último relatório gerencial dele vai ser esse daqui. Nós vamos tentar pegar os dados sempre anualizados, Porque aqui no último relatório de 2020 ele é de agosto, Então nós não vamos ter aí os dados de 2020 inteiro. Então a gente tenta pegar aí dos últimos 12 meses para ficar uma análise mais próxima e a gente conseguir comparar com os anos anteriores. Para isso daí, nós já temos várias características aqui, Nós temos, por exemplo, o dividend yield anualizado em relação ao valor da cota de mercado de fechamento do mês, de agosto, que é R$ 126,24. Isso daqui é interessante, que a gente já pode colocar lá na parte nossa de dividendos, Aqui o interessante é que o dividend yield ele já vai estar sendo calculado a partir de outras partes, O dividend yield do anual ele vai estar sendo calculado em cima das partes de cima. Só que você, como já tem ele ali, você pode colocar então 0,055, que vai ser 5%. Você pegar esse valor aqui e colocar em porcentagem, ele vai dar 5,5%, Daí você vem na parte superior aqui, que vai estar o preço da cota, e coloca o valor que está aqui, 126,24. Aí já fica bem bacana, Porque você tem o preço da cota, a quantidade de cotas, e o outro era o quanto que ele pagava o dividendo anual por cota, Para você saber isso, basta pegar o dividend yield e multiplicar pelo valor da cota, Que é o preço da cota que você comprou no final do mês ali no caso. Então aqui vai ser igual a esse valor vezes esse valor. Vai ficar
6,94, ou seja, a gente calculou, fez uma conta inversa do que já tinha aqui, né? A planilha é liberada para você poder fazer da forma que você achar melhor, né? Daí a quantidade de cotas, lá nessa primeira parte aqui, normalmente só vai falar o número de cotistas, não vai falar a quantidade de cotas. A quantidade de cotas vai estar lá embaixo. Mas aqui a gente já tem o tipo do fundo imobiliário. Ele é um FI de gestão ativa, né? Predominância do empreendimento, né? Aqui a gente precisa pegar só para o último ano, não vai precisar aí pegar de outros anos. Esse aqui é o que vai importar mais. Nós temos aqui taxa de administração e o benchmark, né, que ele vai estar seguindo. Taxa de administração em regra decrescente, né? Daí nós temos que a taxa de performance dele vai ser 20% do que passar o benchmark. O benchmark é IPCA mais 6% ao ano. Ou seja, o IPCA é o que excedeu o IPCA mais 6. O IPCA para os próximos anos é a taxa de inflação, né? Que ela está sendo jogada para 3%, aproximadamente 3,2%. A previsão para os próximos anos. Mais 6%, então ele fala que o benchmark dele, que vai estar procurando, vai ser exatamente de aproximadamente 9%, né? Daí então já começa a ter essa ideia, que esse daqui busca uma média ali aproximada de 9%, pelas expectativas do IPCA, né? Esse aqui não é um valor fixo, pode acontecer do IPCA ser mais ou menos. A expectativa é que o resultado aqui dessa soma dê aproximadamente 9,2%. Aí você já dá para ver, né? Se tiver um outro fundo que ele é, por exemplo, Selic mais 6, e a Selic no caso está em 2, daí ela seria pior, né? Mas a Selic para os próximos anos, ela está sendo considerada que ela vai subir, né? Porque ela está num patamar muito baixo para a economia e isso daí acaba aumentando, por exemplo, a taxa cambial, né? Várias características que não são tão boas para a nossa economia. Daí, então, muito possivelmente a taxa Selic vai subir mais e no futuro um Selic mais 6% pode estar sendo melhor do que o IPCA mais 6%. Daí nós temos os tipos de gestão, tudo isso daí, né? Aqui ele vai fazer uma análise aí, né? Dos dividend yields do último ano, dos últimos meses. Aqui ele vai falar o volume de negociações das cotas, os tipos de construções novas que estão fazendo, né? As novas construções, quantos metros quadrados que eles estão tendo para sendo renovados. E aqui ele dá uma característica muito boa, ó, receita de locação. Receita de locação dos últimos 12 meses. Muito bom, aqui a gente tem uma receita de locação, né? A gente vem aqui a receita imobiliária de locação. É o quanto que ele está conseguindo ganhar no aspecto geral com as locações dele, né? Aí tem outra característica, né? O dividend yield, você pode estar o dividendo pago anualmente, você pode somar, né? Desses últimos 12 meses, que vai ser, aqui no caso, é a receita de locação por cota, e aqui distribuição por cota, né? Que vai ser o azulzinho aqui, né? 0,58, 0,58, 57, 54. Você somando esses valores aí vai dar aproximadamente o valor que deu lá de dividendo anual pago, né, em reais. Aqui nós temos o valor da cota e aqui nós temos o valor patrimonial da cota, né? Quando você pega o patrimônio total da empresa e divide pela quantidade de cotas. Aqui nós temos a quantidade de cotas, né, que a gente também precisa lá em cima. Logo aqui embaixo a gente precisa da quantidade de cotas, né? Que agora a gente consegue ver um panorama um pouco maior. Aqui nós precisamos do patrimônio líquido e aqui tem um patrimônio líquido por cota. Se você quiser, você pode pegar e colocar aqui, né? Igual a isso vezes a quantidade de cotas. Daí você vai ter o patrimônio líquido total do fundo, né? Você pegou e multiplicou a quantidade de cotas pelo valor patrimonial da cota, né? O valor patrimonial da cota aqui fica 109.
tá certo? Que é 109,19 é o mesmo que está aqui, né, do último ano. Então a gente consegue ter aí uma ideia muito boa do que está acontecendo. A liquidez média diária da bolsa, né? Liquidez média diária está sendo de 8,2 milhões, né? Liquidez média diária aqui está de 8,2 milhões. Vamos já procurar esse beta aqui, né? Que é em outra planilha. Normalmente a gente clica lá na frente, vai abrir essa planilha e você coloca aqui, né? XPLG11. XPLG11 está dando ali 0,36, não é? Aí, 0,36. XPLG11 ele está oscilando muito menos do que o mercado, né? Daí então a gente pega, coloca lá agora um beta de 0,36, 0,36. Nesse caso você não precisa olhar o beta dos próximos anos, você não precisa olhar a liquidez. Se você quiser olhar é só para ver se está aumentando, tendo mais pessoas se expondo no papel. É legal você estar olhando isso também, porque você vê a aceitação no aspecto geral, a movimentação dela, está crescendo aos olhos do investidor. Mas o que vai impactar a sua liquidez mesmo vai ser a última, que é uma liquidez média diária. O beta não precisa também observar dos anos anteriores. O fundo, né, o tipo de gestão não precisa observar nos anos anteriores, bem como essas próximas características aqui que a gente vai estar observando. Aqui nós temos valor de mercado, né, rentabilidade. Normalmente todos os fundos fazem aí um comparativo com o IFIX ou com o Bovespa, né, para ver se ele está rendendo mais ou menos. Esse fundo aqui tem uma análise bacana, né, que ele vê o valor de mercado da cota, só o quanto que a cota está variando, o preço dela. E esse daqui vai falar a cota mais os dividendos que ela te paga, né. Você pode ver que o azul escuro e a azul clara eles vão se distanciando. Por quê? Porque aqui quem comprou lá em junho de 2018, se pegar em agosto de 2020, final de agosto de 2020, ele já recebeu aí aproximadamente R$ 20 de dividendo, né? R$ 20 de dividendo dessa cota, ele está com um valor consideravelmente distante, né? Um valor da outra, porque você soma o valor dos dividendos com o preço da cota e o outro não, né? Por isso que diferencia. Daí aqui a gente tem investimento por classe de ativo, né? A maioria deles aqui vão ser imóveis. E os contratos, né, típicos vão ser 38%. Aqui nós temos aqui principais cláusulas contratuais, bem laudo de avaliação e tudo mais, né? Então aqui vai ser típicos vão ser 38% e contratos atípicos vão ser 62%. Perfeito. Os locatários, né? Quem está locando esse empreendimento, né, vai ser Via Varejo 16%, Cajamar 14%, Leroy 13%, Lojas Renner 10%, outros 24% e uma divisão mais reduzida aqui para outras empresas. Mas a maioria dela vai estar nessa parte superior aqui, sendo que a maioria dela está em varejista, né, comércio varejista, especulativo, material de construção e comércio e distribuição de alimentos. As taxas de correção, né, dos contratos, isso aqui é muito importante para a gente avaliar, para ver como que vai até impactar os nossos dividendos futuros do fundo, né? Deixa eu observar aqui o indexador, né? Quais são os meses de reajuste dos imóveis igual ao indexador. Aqui você coloca, né, indexador, 40% dos aluguéis são reajustados pelo indexador IGPM, que é um dos melhores para indexar no caso de quem está ganhando a rentabilidade, né? O outro aqui vai ser o IPCA, né? O IPCA dá 56%. Normalmente o IPCA sempre vai ser um pouco menor do que o IGPM, mas é interessante aí que esse aqui está 40% exposto em IGPM. Aqui nós temos também preço, né, das cotas, a gente já colocou. A gente precisa observar quando ocorrerão as revisionais, né? As revisionais dele estão ocorrendo praticamente tudo em novembro. Novembro.
nós temos que eles vieram de uma taxa de 4% desde outubro de 2019 de vacância física, né? E aqui de 9 a 10% para uma vacância que aumenta, né, nesse problema que a gente teve da quarentena e e da pandemia, né? Então aqui nós estamos com 10% de 10% de 0,1, colocar em porcentagem. 10% de vacância, né? Aqui a vacância está ali em cima, né? Isso. A inadimplência dos inquilinos, né? Revisionais do contrato, né? 13%, 3%, 1% e 1%, né? As regiões que eles vão estar, vacância financeira, vacância física, né? A inadimplência dele está de 0%, né? Isso aí é muito bom. Obras em andamento e a localização. Então vamos lá, Ctrl F, obras. Aí a gente começa a ter uma ideia das obras que estão sendo feitas, se tiverem, né? Porque se não tiverem, a gente não precisa avaliar elas. Os ativos em construções, né? As 3 tranches liberadas totalizam 226 milhões, cuja receita de prêmio de locação é calculada por um cap, né, de 9,35%. Se você tem um cap rate de 9,35%, tá muito bacana, né, para o empreendimento. Isso aqui vai puxar todos os rendimentos para cima. Mas a gente tem que observar, né, que a data de vencimento dele está sendo calculada com base no prazo de 12 meses, constando a partir da data prevista de conclusão das obras, né, que é fevereiro de 2021. Ou seja, nós temos obras aí que vão ser liberadas só o ano que vem. E essas obras sendo liberadas somente o ano que vem, nós vamos começar a receber aí os dividendos dessas obras, né? Então a gente tem que estar observando isso. Ativo em construção, aqui ele está falando que o cap ratio, né, vai para 8,30% para esse ativo em construção, que é o marcado pelo 3 aqui, né? O 3 aqui vai ser exatamente esse daqui, né, da Leroy Merlin. Esse ativo aqui, que é o número 1, ele é do especulativo Cajamar, né? Ele está levando para 9,35. São cap ratios bem bacana aí. Vamos observar outra que ele fala de obras aqui. Então, aqui ele vai falar agora como que tá, né, as obras deles aí. Eles vão falar que as obras da distribuição Leroy, né, são de uma área de 110 mil metros quadrados. Essa área, se você observar na área bruta total, né, vai ser um tanto considerável que vai entrar, que vai ampliar. A fase 1 e 2 do galpão tiveram o AVCB e o ABITS emitidos, né? Agora a Leroy vai estar analisando para dar o checklist deles. Os padrões que eles estão seguindo, né? Essa certificação aqui é um padrão bom. Daí você tem as obras, né, do Centro Logístico Especulativo, que também é outro de grande porte, né, 125 mil metros quadrados. Isso daí eles permanecem em conformidade com o cronograma, né, para ser entregue no primeiro trimestre de 2021, mas eles tiveram aí, sentiram um pouco do impacto, mas não acho que vai ser alterado esse prazo de cronograma. Isso daí é uma característica muito boa, né? Eles estão aí no processo de terraplanagem, fundação de estruturas, concreto e cobertura e drenagem, né? Que são partes, talvez, que são primordiais para a obra toda. Daí, se você for observar, esses daí são os principais fatos, né, sobre as obras. Então nós temos que todas as obras deles estão ok, certo? Ok. Então, agora a localização, né, se ela condiz com a utilidade dos imóveis. Se você for observar, quando você for parar para dar uma olhada mais detalhada, eles sempre estão em regiões bem interessantes. Só uma que é um pouco mais preocupante na hora que você vai observar as obras que estão com a vacância, né? A gente observa lá que tem uma certa vacância e
Na hora que você observa aqui qual deles que vão estar com vacância. Cadê? Ah, aqui não está mostrando. Depois, quando você observa quais que estão em vacância, eles vão ser exatamente os que estão ali em PE, esses daqui. Eu acho que vai ser só esse daqui que vai estar de vacância. É exatamente aquele ali. Daí eles são imóveis já construídos e simplesmente tiveram a rescisão do contrato, né? E se você observar aí as características anteriores, eles não conseguiram ser locados, aqueles 4% que tiveram a vacância em 2019, com uma certa facilidade, né? Eles ainda estão estudando aí, tentando encontrar um locatário para eles. Só que se você observar, eles estão tendo problema com isso, né? Porque desde 2019 estão tentando e não conseguiram. Então, na questão da localização aqui, ela é boa. Ela não vai ser perfeita porque tem algumas ali que eles não conseguem ter uma locação perfeita, né? Não consegue estar sempre locando eles. Também um pouco é por causa da pandemia, né? A gente tem que considerar isso. Quando ocorrerão as revisionais, né? Aqui, essa é de novembro. Relação de contratos de FI por faixa de vencimento, mais de 3 anos ou atípicos. Se a gente olhar as datas de vencimento que nós tínhamos observado aqui, vencimentos dos contratos, 75% dele são para depois de 2023, né? Então aqui nós temos que 75% dos contratos são para mais de 3 anos. Então nós já conseguimos concluir aí praticamente tudo que nós precisamos. Nós só precisamos agora da área bruta locável, né? E do total mantido para as necessidades de liquidez. A área bruta locável a gente ainda acha aqui, né? Vai fazer o Ctrl F, ABL. Ou então você pergunta, né, por área construída. Tem alguns lugares que não vai sair o ABL, vai sair a área construída. Então aqui a área construída vai ser de 736, né? Daí, colocar aqui a porcentagem. Essa última parte aqui agora, nós temos que achar no relatório mensal da empresa, né? A gente termina a nossa avaliação por esse daqui. E nós vamos tentar procurar agora o relatório estruturado mensal da empresa. No relatório estruturado mensal da empresa, eles vão ter características aí que são meio redundantes, né? Que é o número de pessoas físicas investindo, que dá para você conferir os seus resultados, patrimônio líquido do último ano, você dá para conferir, número de cotas emitidas, também dá para conferir aqui, o valor patrimonial por cota, daí que nós temos aqui as disponibilidades que nós precisamos. Pronto, daí nós concluímos todos os nossos resultados. Eu vou colocar uma casa a mais, porque a gente dá para ter uma noção melhor. Porque, tá vendo? Se tivesse 4,2 e 3,8, eles iam arredondar tudo para 4. Então é bom colocar para a mesma casa decimal para você ter uma ideia boa. Se foi fácil de encontrar os resultados, sim, né? Nós conseguimos encontrar com uma certa facilidade. Agora eu vou colocar o vídeo em uma velocidade mais ampliada e vou preencher esses dois últimos aqui e para a gente fazer a análise geral dele e fazer o comparativo com o outro fundo imobiliário.
Bem, né, aqui nós acabamos a substituição lá, como eu falei, não precisava, né, de ter visto os outros anos, mas se quiser coloca aqui que é interessante pra você ver como que tá a aceitação, né, a movimentação do fundo. Nós conseguimos ver aí que no último ano ele deu uma queda grande, né, também relacionada aí com as movimentações com a pandemia, né, então é normal que as pessoas deem uma reduzida aí nessas movimentações mesmo. Aqui nós temos o beta, então nós temos que dentro dessa movimentação ela não oferece risco, né, para um pequeno investidor, uma nota é 5. O beta, aí depende do tipo, né, da característica da pessoa e da carteira que ela está montando. Se a pessoa está montando uma carteira para ter dividendos e querer uma rentabilidade através de dividendos, esse beta é muito bom. Se a pessoa está procurando uma empresa de alto crescimento que tenha vantagens aí de crescer rapidamente, esse beta não seria um beta muito bom para a pessoa. Se a pessoa está procurando fundos imobiliários bons e não está importando com o crescimento, está importando mais com a estrutura do fundo imobiliário, se ela é bem administrada, esse beta aqui ele não é tão representativo disso tudo. Aí um beta pequeno, ele normalmente está associado com fundos mais estáveis. Logo, pode ser atribuído uma gestão bacana para ele, porque empresas que são boas, normalmente eles têm um beta um pouco mais reduzido. Empresas que estão alavancadas, empresas que são muito agressivas no mercado, ela vai ter um beta maior. Essa daqui, apesar dela ter um perfil mais agressivo de compra, construção, está muito atuante no mercado, ela apresenta um beta e uma volatilidade pequena, né? Então aqui vai para um 5. Nós temos aí que ele é um FI de renda de gestão ativa, logístico, né? Renda de gestão ativa eu, em especial, acho interessante, mas tem que ver a característica de cada pessoa, porque talvez a pessoa quer um mais de renda passiva para ter um maior conforto e não oscilar tanto, igual esse daqui ainda oscila os preços. E logístico eu gosto porque nessa época nossa agora, os logísticos são os menos impactados aí dentro do mercado todo, né? Os logísticos de papel, né? Eles são os que estão melhor desempenhando aí. No sentido total, né, no sentido mais abrangente, não que seja ruim investir em shoppings, né, tem shoppings aí que já estão retornando às mesmas máximas históricas aí, mas eles estão mais impactados que os logísticos, ainda mais dependendo para qual logístico que você tá alocando, né? Que o seu empreendimento lá vai estar alocando. Então, nesse sentido, coloca um 5 aqui. Mas lembrando que essas avaliações sempre são subjetivas, depende da carteira da pessoa, depende de como que a pessoa observa essas características, né? A localização dos imóveis, como ele tem alguns ali em Pernambuco e não estão conseguindo, né, estão com uma vacância mais alta, eu considero que isso aqui seria um 4, não seria um 5 perfeito. Mas apesar deles estarem numa região que tem acesso a vias rápidas, né, BRs e rodovias estaduais, mas ele tá tendo uma certa dificuldade, até mesmo por causa da pandemia. Nós temos aí que a inadimplência do fundo é zero, é muito bom. O andamento das obras estão muito bem geridos. 75% dos contratos deles são para mais de 3 anos. Aí é um fato bem interessante, né? Porque 75% para mais de 3 anos está muito bom, né? Dá um conforto bacana para gente, ainda mais porque tem os novos contratos atípicos que vão estar saindo, que muitos deles são para mais de 3 anos também, né? Se você olhar lá naquela parte de obras, fala que o contrato da Leroy e da outra empresa lá, elas são para cento e poucos meses. Isso daí dá um conforto muito bom para o fundo imobiliário, né? Se eles forem rescindidos, eles vão ter que pagar aí a multa de todos os meses faltantes aí. Então, para o fundo isso é muito bom. 5. Quando ocorrerão as revisionais e quando foram as anteriores? Aqui foi em novembro, né? Nós temos que observar aí nesse caso, que é um caso um pouco mais delicado, porque nós tivemos aí a ausência, né, de alguns fundos
que saíram aí, que rescindiram o contrato. Isso daí pode ser relacionado por causa desse GPM aí, né, que é uma taxa que vai corrigir os aluguéis de uma forma mais agressiva, e isso daí pode não ter agradado muito, né, as pessoas que já estavam passando por dificuldade, aí as empresas estavam passando por dificuldade locando. Então isso aí não é uma característica tão interessante. As revisionais podem não ter sido tão boas, então pode colocar um 4, 3 aí nelas, apesar de os empreendimentos deles serem extremamente novos, né? Então o 4 é porque é condição de muita exigência mesmo. Os contratos deles são maioria atípicos, né? Aí entra uma característica muito boa, e os imóveis deles, por serem bons, novos, né? Isso daí traz várias vantagens para esses contratos atípicos, né? Necessitam de menos reparos, menos reformas e por um bom tempo. Então vai entrar num prazo aí que eles vão estar simplesmente utilizando do ativo, né? Eles não vão estar precisando investir tanto e nem chegando à exaustão rapidamente desses ativos deles. Daí nós temos o IGPM, né? Apesar de ter caído desse ano para esse, ter caído o IGPM aí, a porcentagem de contratos que são corrigidos pelo IGPM, mas ainda está em quase metade dos contratos. Isso é uma característica muito boa, né? Nós temos aqui a taxa de administração, é uma taxa de 0,95, sendo regressiva, né, até 0,75%. Isso daí para um fundo de gestão ativa é um tanto bacana, né, não passou nem de 1%. E se ele, para passar de 1% aí, talvez seria, se ele fosse um fundo híbrido, né, que precisaria de uma gestão muito mais abrangente. Daí nós temos também que ele é corrigido pelo IPCA, com uma correção pelo IPCA aí, ele IPCA mais 6, ele está então falando para a gente que vai ficar em torno aí de 7%, até um pouquinho mais de 9%, talvez 10, 11%, o valor que ele está considerando como benchmark, dependendo do IPCA, né? Se ele aumentar ou diminuir um pouquinho mais as previsões dele para os próximos anos. Então isso aí é uma faixa muito boa, dado que a taxa Selic está em 2%, né? Taxa Selic 2%, um empreendimento que está buscando uma rentabilidade de 9% ao ano, é muito bom, né? Preço da cota é normal essa oscilação, né? Veio de uma crescente muito alta aí, e depois, na época da pandemia, ela teve um baque aí considerável, e também talvez pode ter um pouco relação com as novas cotas que surgiram aí. Então, se a gente aqui sim, se a gente observar, isso daí é normal de acontecer. Esse item ele em si não é avaliativo. O que vai ser avaliativo vão ser as próximas. Esse item, dado aqui no seguinte, você tem que analisar a porcentagem que cresceu em relação aos demais, certo? Ele ter aumentado as cotas não quer dizer que é uma característica boa ou ruim. Você tem que ver se o tanto que ele aumentou de cotas, ele conseguiu depois estar gerando mais resultados com essas cotas que eles emitiram, né? Ou seja, a ideia é gerar mais resultado do que emissões de cota. Então eu vou inserir uma linhazinha aqui para a gente fazer esses cálculos. Perfeito. Aqui eu vou pegar sempre fazer igual o da frente, né, o do ano seguinte, que o ano seguinte vai estar na linha de trás, aqui no coluna de trás, dividido pelo o valor do ano anterior, menos 1. Isso daí. Eu pego esse valor, colo ele aqui, colo aqui, colo aqui, colo aqui, colo aqui. Tem que colocar esses valores, né, em porcentagem, para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor do que está acontecendo. Pronto. Aqui então ele está falando que desse ano para esse ele aumentou as cotas em 317%. Só que olha que interessante, o valor do resultado financeiro aumentou 354%. Isso é ótimo, né? Aumentou muito o valor financeiro dele.
E desse ano para cá ele aumentou 317, aqui aumentou 310% do patrimônio líquido. Ou seja, o resultado financeiro foi maior até do que a emissão de novas cotas e o patrimônio líquido dele aí também foi, foi um aumento consideravelmente alto. Não chegou a ser a mesma proporção, mas foi bem alto. Mas no ano seguinte a gente pode perceber, né, que aqui teve um aumento de cota de 35, o resultado financeiro não foi tão alto, mas o aumento patrimonial aí foi muito alto, né? Ele teve um aumento aí de 52%. Daí mais ou menos equilibra as duas taxas, ou seja, está mostrando que a progressão do número de cotas com o o tanto que ele consegue de transformar essa conversão em dinheiro está equilibrada, né? Eles estão conseguindo fazer um bom papel aí administrativo. Então essa emissão de cotas está sendo muito benigna para o fundo. Daí nós temos que sempre foi aumentando, né, as proporções aí de 300%, 23% dos resultados financeiros, então isso aí vai ser um 5 também. Nós temos aqui também que o patrimônio líquido ele sempre cresceu numa proporção bacana de ano para ano, isso aí também é um 5, né? E o fundo imobiliário ele não é um fundo assim totalmente simples, né, de você conseguir fazer uma progressão dessas avaliações sua. Você tem aqui também que a porcentagem está rodando em torno de 7,6%, né, 7 reais, 6,9 reais. Aqui a gente tem que observar um detalhe. No início, sempre eles fixam uma quantidade de dividendo que vai pagar para atrair investidor. Daí depois você pode observar que ele teve um aumento, né, relativamente bom, e depois ele deu uma ligeira queda nos seus dividendos. Mas se você observar também tem esse período aí de pandemia, que talvez eles podem ter renegociado alguns contratos, então a gente tem que tomar mais cautela nessa formulação. Além deles ter um empreendimento aí que eles estão investindo, e talvez isso aí que fez impactar a queda desse dividendo no último ano. Então isso aqui em si, considerando ainda que vão ter outros empreendimentos que vão entrar nesse pagamento aí e vai aumentar esse dividendo, isso daqui pode ser considerado um 5 também, né? Nós temos aqui agora o valor patrimonial por ação, ele estava em 99, caiu um pouquinho, mas praticamente o mesmo tanto. Depois ele subiu quase R$ 10 aí, né? De 99 para R$ 109. Isso daí é muito bacana, né? Mostra que o patrimônio líquido por cota está aumentando, mesmo aumentando o número de cotas. Ou seja, a quantidade que você está tendo do patrimônio da empresa, ela aumentou mesmo aumentando a quantidade de investidores, mesmo dividindo para mais pessoas. Ou seja, ele dividiu, mas o tanto que você, no final das contas, vai ter da empresa ainda é maior. Isso é uma característica muito boa, né? Mostra que, mesmo se você não tivesse aqui, feito uma aquisição no follow-on da empresa, você ainda teria uma quantidade percentual maior do que você tinha dela no início. Os dividend yield, né? O dividend yield aqui, por esse último ano ter caído, aumentou um pouquinho, né? O preço dela na época de pandemia caiu bastante, o dividend yield caiu junto. Então isso aí a gente considera um 5, né? Essa característica especial aqui, que aumentou porque os dois caíram, tanto que pagou, né, que foi para 6,9, mas o preço da ação caiu muito mais devido à pandemia. Então isso aí é uma característica muito boa para o fundo, assim, para o investidor em si, né? Que está querendo entrar no papel, tá? O investidor que está lá no papel, talvez ele não olhe isso com tão bons olhos. Mas isso aí é um efeito da pandemia, né? Tudo caiu nessa época. Nós temos aqui o PVP, né? O preço está um pouquinho acima do valor patrimonial, o preço da cota. Aqui nesse caso, ele estava muito maior, né? Estava 56% maior do que o valor patrimonial. Aqui, devido à pandemia, caiu bastante, né? O preço aí da cota, ele ficou só 15% acima. Isso daí é uma condição muito bacana, né? Ainda mais pensando que vão entrar novos empreendimentos aí que vão estar sendo bem avaliados. Então isso aí entra como um 5. Taxa de ocupação, né? Aqui teve um aumento, antes era 100%, aqui 96% e depois 90%. Isso aí é uma característica muito preocupante. Então isso aí a gente pode colocar um 3, porque esse aumento aí, ele já não conseguiu a vacância que ele teve lá em 2019, né, início de 2019,
no final de 2019, está sendo puxada até agora e agora aumentou com a pandemia. Então isso aí pode vir a trazer uma característica não muito boa para o fundo, uma dificuldade dele conseguir novas locações aí que favoreçam o fundo. Nós temos aí que a área bruta locável aumentou, né, consideravelmente, isso aí é uma característica boa para o fundo. Esse daqui não vai ser avaliado, vai ser o de baixo aqui. Tá? É a mesma coisa, só que o de baixo que é avaliado. Esse aqui é 5. Daí aqui nós temos outra avaliação, o preço do aluguel por metro quadrado. O preço do aluguel por metro quadrado ele veio crescendo consistentemente, né? O tanto de receita que ele está obtendo em relação ao metro quadrado dele. Isso daí é muito bom, isso significa que está valorizando cada vez mais o espaço ali, né? As pessoas estão aceitando pagar mais por esse empreendimento. Isso aí pode ser visto também pelaqueles cap dos outros empreendimentos, né, que são de 9%, mais de 9%, mais de 8%. Isso é um cap muito bacana. Nós temos que o preço do valor de mercado deles, né, no último ano aqui caiu um pouco com essas novas aquisições, mas ele também tinha subido muito aqui, ele tinha mais do que dobrado o seu valor. Então isso aí a gente pode considerar que ainda está dentro de um parâmetro saudável, né? E daqui para cá caiu muito pouco o preço de mercado do metro quadrado. Então a gente ainda pode considerar um 4 aí. Nós temos que no primeiro ano aí, né, ele conseguiu 4.4, no segundo ano 2.4 e no terceiro agora ele já conseguiu um cap ratio, né, muito considerável, bem próximo aí do cap que ele estava anterior. E com os novos empreendimentos aí ele conseguiu vai conseguir elevar esse cap cada vez mais, né? Porque os cap ratio dos novos empreendimentos estão de 9 ponto alguma coisa, 8 ponto alguma coisa. Então sempre esse cap aqui vai conseguir se elevar. Então isso a gente pode colocar um 4, porque ele ainda está, poderemos considerar que ele ainda está um pouco abaixo aí do valor real de investimento dele, né? Poderia estar em 8, 8 seria o ideal para a gente, mas considerando os próximos empreendimentos, tá bacana. E foi fácil encontrar as informações, né? Foi muito fácil, tá muito bacana para a gente. A gente consegue um 4.63 de 5. Isso aí mostra que o fundo ele pode ser observado com bastante carinho, né? Esse fundo aí ele tem características interessantes para você estar trabalhando sobre ele. Ainda mais se sua meta, né, for essa de trabalhar com fundos que tragam uma rentabilidade e não esteja buscando uma valorização expressiva das cotas, né, porque esse beta ainda é mais reduzido. Então, né, vamos lá agora para a análise dos dois fundos. Do lado de cá eu estou com XPLG e aqui VILG11. Agora a gente vai fazer uma análise comparativa dos dois fundos imobiliários, para ver como que a gente aplicaria esses conceitos nossos para a gente distinguir em qual nós estaríamos mais propensos a estar entrando no nosso portfólio de investimentos. Primeiramente, né, nós temos aí a liquidez. Nós observamos que a liquidez em si ela não atrapalha nenhum dos casos, né, o pequeno investidor, somente se você for investir aí, por exemplo, 1 milhão no fundo, daí você já começa a importar um pouco mais. Agora, para quem está trabalhando aí com R$ 1.000, R$ 10.000, uma negociação de 8 milhões em média no dia, fala que R$ 10.000 até R$ 100.000 não impacta tanto as movimentações de mercado. Você não vai conseguir fazer o mercado cair muito ou subir muito com a sua saída dele, né? Você consegue vender muito rapidamente esse empreendimento seu. O beta dos dois são muito similares, né? Isso daí dá para você verificar também com a vacância, né? Isso aqui pode ter um beta maior, ou sei lá, mais o preço aqui, porque tem a possibilidade aí esse beta mostra, né, as possibilidades e os riscos do fundo, né? E as pessoas conseguem ver isso, e por isso que ela acaba oscilando mais ou menos os preços, né? Se você observar esse fundo aqui, ele tem uma vacância maior, ele tem uma possibilidade de novos empreendimentos aí, que estão saindo para o ano de 2021, que ele está pagando, então ele oscila um pouco mais. Ele também pode ser que traga uma rentabilidade maior do que o VIG. Então, o VIG, ele tem uma característica um pouquinho mais estável do que
o XPLG, ainda mais por causa desses 10% aqui de vacância, né, que a gente não sabe quando que vai ter. Então isso aí seria uma pontuação favorável para o nosso VILG, né? Vamos colocar, apagar essa linha do lateral aqui e vamos colocando 1 para VILG, 2 para XPLG. Daí vocês fazem uma tabelinha para vocês aí depois. Aqui vai depender da pessoa, né? O beta é praticamente igual, eu vou colocar 0. Assim, vou ser bem tranquilo, não vou ser bem muito pragmático não. Aqui é menor, mas é praticamente a mesma coisa. Se fosse 1 e aqui fosse 0,3, daí então teria uma diferença maior. Predominância do empreendimento, os dois são logísticos, né? São praticamente da mesma área, gestão ativa, logísticos, então não vou entrar nos pormenores ali da onde que estão colocando os ativos dele. A locação, né, dos imóveis, esse daqui recebe um 5, enquanto esse daqui recebe um 4, né, por causa que ali onde que ele está locando está tendo uma vacância, então esse daqui ficaria com um 1, ficaria do lado de cá, mais positivo. Vacância dos imóveis, esse daqui ainda é 1, a inadimplência seria 2, né, porque esse daqui não tem inadimplência nenhum, seria o XPLG teria uma leve vantagem. Andamentos de obra está mais ou menos 0, né? Porque esse aqui não tem problema em obra e esse daqui não tem nenhuma obra. Normalmente as aquisições que eles fizeram é uma metodologia diferente, eles adquirem o espaço já construído para depois reformar, então eles podem ter um certo lucro nisso, né? Essa negociação. Daí então aqui os dois estão mais ou menos equilibrados nesse parâmetro. Aqui a média de contrato deles é para 4,4 anos. Aqui ele tem que 75% é para mais de 3 anos, né? Então aqui vai ter mais ou menos um equilíbrio entre eles também. Os dois aqui é mais ou menos equilibrado a faixa de contratos deles. Nós temos que, quando ocorrerão as revisionais, né? As revisionais, e como foram as revisionais anteriores, nesse sentido, aqui é 0, né? Nesse sentido, se a gente for observar, esse fundo imobiliário aqui ele tem uma condição de ter os seus inquilinos ficarem mais, né? Esse daqui tem inquilinos que estão saindo mais. Então os revisionais a gente tem que ver o que está fazendo esses inquilinos saírem. Porém, por esses aqui ter comprado os imóveis, eles têm uma vantagem, né, nessas revisionais, porque os imóveis são bem mais novos. Então teria um certo equilíbrio dos dois aí, a gente pode considerar 0 também. Nós temos aqui, esse daqui vai ser 62% atípico e esse 68% atípico. Esse daqui vai ser um pouquinho menos atípico. Os contratos que eles estão fazendo agora são, em sua totalidade, dos dois últimos que estão fazendo, de pagar o saldo remanescente, né? Então, se for observar nessa característica, eles estão mais ou menos equiparados. Eles têm uma característica muito similar dos dois também. Vamos passar aqui para baixo para a gente analisar os próximos. Esse daqui, nesse caso, ganha, né? Nós temos aí um 2, né? Porque esse caso daqui, ele é corrigido por 40% do GPM e esse daqui é corrigido por 11%. Então, esse daqui, ele, apesar de ter reduzido, esse daqui reduziu muito mais, né? Então, nós temos aí uma característica, pode-se considerar, de evolução, né, dos valores das cotas, que esse daqui possibilita uma valorização maior, porque o fundo tende a receber e se reajustar melhor. O valor em si da taxa de administração, os dois são muito idênticos, sabe? Então aqui a gente pode considerar 0. Isso daí não muda muita coisa. Preço da cota também é 0. Os dois oscilaram mais ou menos mesmo tanto, sendo que esse aqui ainda está um pouquinho mais abaixo do que o preço de cota desse daqui. Então é uma característica interessante a ser observada, né? Quantidade de cotas, né? A quantidade de cotas tem que ser observada sobre a proporção inserida, né? Então aqui a gente vai aumentar um pouquinho, inserir algumas linhas para a gente ver as proporções que tiveram de aumento em cada uma delas. O dividendo
Aumentar aqui mais uma também, inserir. Agora a gente está com a mesma quantidade de cada um dos dois. Aqui para calcular a gente tem que fazer esse é igual a o da frente, né? Esse valor dividido por este valor daqui menos 1. Isso daí. Agora a gente tem que aumentar uma casa decimal aqui, certo? Coloca a porcentagem, aumenta uma casa decimal, pronto. Coloca para os próximos, perfeito. Aqui, se a gente for observar, nós temos o aumento no último ano de 60%, sendo que esse fundo aqui começou no meio de 2018, né? Mas, não, no final de 2018. Esse começou no meio de 2018. Então eles têm uma certa diferença aí nos estágios deles. Considerando essa diferença dos estágios dele, nós temos que esse daqui teve um progresso de 60% em suas emissões de cota para uma valorização de 37%, que foi a metade. E esse daqui teve uma valorização do patrimônio líquido de 65%, que foi praticamente o mesmo tanto. No fato do XPLG, ele teve um aumento aqui de 35%, aqui foi de 25% e esse foi 52%, né? Ele teve uma evolução do patrimonial junto com esse daqui, normalmente maior, só que esse foi bem superior do que o valor conseguido pelo fundo VILG, né? Esse daqui conseguiu uma evolução proporcionalmente maior do que a emissão de cotas, mas eles já tinham emitido várias outras cotas, né? Se a gente for considerar, eles estão só com 7 milhões e o valor patrimonial por cota deles estão de 1,12, né, por cento. Aqui está de 109. Então esse daqui ainda está com valor patrimonial por cota maior, né? Eles estão conseguindo progredir com um valor substancialmente maior. Nesse sentido aí, a gente tem que na parte superior aqui a gente considera uma pontuação para o XPLG, mas nessa parte inferior a gente consegue uma avaliação aí, colocar uma avaliação só no final aqui, que vai ser a avaliação 2, e esse daqui vai ser uma avaliação 1. O dividend yield, né? O dividend yield desse daqui está maior, porque ele ainda estava com um valor mais descontado. Então aqui ainda fica 1. Apesar de esse daqui, a gente dá para considerar 0 nesse daqui, né? Porque esse aqui vão entrar os novos empreendimentos dele aí. Então, e esse aqui não está ainda com nenhum empreendimento para começar a pagar mais. Então, vamos colocar 0 para os dois, que dá para a gente considerar isso. O preço sobre valor patrimonial, né? Esse daqui está com 1,05 e esse com 1,15, né? Ele está um pouquinho mais caro. Então esse daqui, ele, no quesito valor patrimonial, preço sobre valor patrimonial, ele está acima, né? A taxa de ocupação ainda é 1, a área bruta locável, e esse daqui é muito subjetivo, né? Porque ele teria que avaliar o quanto que ele fez aqui pelo tanto que quanto que ele fez de divisão de cotas pelo tanto que ele recebeu de valor patrimonial. Nesse sentido, a gente pode considerar que essa avaliação vai ser bem semelhante à avaliação do preço sobre valor patrimonial ou valor patrimonial da ação. Daí então a gente não precisa estar avaliando esse, porque no valor patrimonial a gente avaliaria isso daí meio que subjetivamente. A receita imobiliária também a gente não precisa avaliar, isso daí é uma coisa mais teria que fazer uma análise junto com a parte de cima e estaria muito relacionada aí com o resultado final que ela obtém por ação, que vão ser os dividendos aqui. Então, essa parte aqui a gente não precisa analisar porque estaríamos fazendo uma análise redundante, né, do que a gente já fez. Agora, essa parte a gente não precisa analisar, mas o preço do aluguel por metro quadrado é bacana, nós podemos analisar. Aqui ela está conseguindo uma rentabilidade, apesar de ter caído, uma rentabilidade maior no final do ano. Então isso aqui leva a uma valorização maior para ela. O preço do metro quadrado total é de 2,3, aqui é de 2,9, então aqui ele leva uma valorização melhor para o segundo caso.
o cap rate, né, desse daqui é substancialmente maior. Esse daqui vai ter os novos empreendimentos que vão sair aqui, mas mesmo assim eu acho que ele ainda não vai passar esse cap rate geral aqui. Então aqui a gente continua com 1 e as duas dão um empate nessa daqui. Então, se a gente for observar assim na análise um pouco mais aprofundada, lembrando que essa análise é muito subjetiva, né? Então vai de cada pessoa. Nós temos aí para o fundo VILG, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos para ele. Para o fundo XPLG, nós temos 1, 2, 3, 4 pontos para ele. Então nós teríamos 7 contra 4 do XPLG, o VILG estaria ganhando por alguns detalhezinhos técnicos, né? Se a gente for analisar por isso. Então, a preferência nessa análise específica iria para o VILG. Lembrando que isso daqui é uma análise muito subjetiva e nós estamos avaliando somente um ativo. Isso não pode ser considerado uma indicação de carteira. Porque quando você faz essa análise aqui, você está fazendo análise de um ativo. Você tem que ver se isso daqui está condizente com a diversificação que você está fazendo na sua carteira, o seu plano de investimento para o futuro. Daí você tem que avaliar os betas aqui, o quanto que você está investindo. Você tem que avaliar se dentro da sua carteira cabe entrar mais um ativo, se quais ativos você já tem na sua carteira. Talvez você não tenha o XPLG nem o VILG. Daí você tem que avaliar qual dos dois que você estaria se você tem os dois também, né? Se você só iria aportar mais no VILG agora, ou se você iria colocar diversificado nos dois. Daí depende muito da metodologia que você está utilizando. Então, isso é uma análise ainda mais subjetiva. A gente só vê qual que tem características administrativas aqui com resultados que favoreçam o crescimento, certo? Isso daqui não pode ser considerado uma análise final ou uma indicação de ativo para a carteira. Então é isso daí, pessoal. Espero ter ajudado e contribuído um pouco mais para o estudo de vocês. E qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que a gente vai estar auxiliando vocês aí. Bom estudo e até a próxima.